Olá, meu nome é Vladimir. Convido aqui mais uma vez meu amigo Sarge para darmos sequência a uma série de vídeos onde estamos abordando a etimologia de algumas palavras presentes no nosso cotidiano. Vamos falar da sua origem, como ela era empregada no princípio e como ela é empregada nos dias de hoje. Palavra de número 11, lei. E para falar sobre essa palavra tão complexa, eu vou estar aqui pegando referência do Salmo 119, ao qual tem 176 versículos e muitos deles falam sobre a lei do Eterno, como ela é boa e agradável. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurado aqueles cujos caminhos são íntegros e que andam nas trilhas da lei do Eterno. Como podemos ver, essa palavra hoje, ela está estampada em muitos jornais, revistas, nas mídias sociais, ao qual muitos dão opiniões divergentes em relação ao seu significado. Segundo o dicionário online de português, o significado de lei, abro aspas, é um substantivo feminino, regra necessária ou obrigatória. Submeter-se a uma lei. No jurídico, conjunto desses atos. A ninguém é lícito ignorar a lei. Na física, é de uma propriedade física verificada de modo preciso. A lei da gravidade dos corpos. Na vida social, as leis de honra e moral e ética. Aí tem expressões como leis de guerra, leis marciais, leis morais, leis naturais, que aí são derivadas, da palavra. Mas o que vale atentar sobre a palavra lei hoje é que a lei dada por Moisés ao povo judeu, por Deus, Deus deu essa lei a Moisés, mas ela originou, na verdade, várias constituições de países ao qual foi catequizado pelo cristianismo, que vem, numa contramão, que eles falam sobre muitas blogueirinhas aí, como Pietra Bertolazzi, tem uma advogada aí também, a Fabi Barroso, fala que estamos, dentro da lei cristã e judaica. E aí é uma contradição entre lei cristã e lei judaica, já que os cristãos, de certa forma, falam que aboliram a lei, e os judeus, nem todos cumprem, devido ao sistema sionista que norteia Israel hoje. Mas o que eu quero falar aqui, de abrir um parênteses, é que a Constituição, ela foi, formada, teve origem devido à sociedade achar impossível cumprir a lei divina, E para entender o que a Constituição quis fazer, a gente precisa entender primeiro quem fez a lei, Nós sabemos aí, os cristãos, todos que estão sob o jugo, que tem como referência aí o livro bíblico, sabe que quem promulgou as leis da terra foi o Eterno, Se a galera quiser estudar aí, pegar o livro de Levítico e fazer uma comparação com a Constituição, vai ver que tem muita coisa parecida que foi tirada de lá, E muitas leis foram vistas como boas, para uma sociedade, já que os próprios gregos, romanos aí foram devastados pelo fato de não cumprir essas próprias leis criadas, Tendo em vista aí a tragédia grega. Então, quando a gente identifica uma lei e sua entidade de origem, fica mais fácil de estar fazendo essa indicação para ver qual o espaço geográfico, de incidência daquela lei. Por exemplo, a lei divina, foi dada ali ao povo de Israel. Notório que foi dada a um povo. Mas ele também diz que aquele que quiser cumprir, pode, o não judeu, algumas, mas as leis voltadas à honra e à moral, No caso da Constituição, vai para, uma
lei federal, por exemplo, como o Código Civil, que se aplica em todo o território nacional. Então, eles criaram um Código Civil para valer todo o estado, todo o território nacional, dizendo aí que as leis divinas é impossível cumprir. Eu, particularmente, não acho impossível você cumprir, né, para quem é mais estudioso aí das leis bíblicas. A gente costuma de falar aqui no canal de 7 leis, né, as 7 leis de Noé, que seriam, né, abro aspas, saber que existe um único Deus, não blasfemar contra ele, não matar, não roubar, não cometer adultério, respeitar a vida dos animais e estabelecer tribunais de justiça. Aí muita gente fala, mas como se estabelece tribunais de justiça? Porque existem derivações dessas 7 leis. Para mim, no meu caso, que venho estudando aí há alguns anos, eu acho que não é difícil cumprir essas leis básicas, né, de ética e moral. Eu acho que é mais difícil você ler o Código Civil e ver lá tudo que dá permissão, né? Porque se você mata hoje, dependendo como você faz esse crime, você, né, paga uma fiança e tá solto, né? Pode viver sua vida normal. Agora, quando você faz isso, né, no sentido que Deus fala olho por olho, dente por dente, ele fala no quê? Ó, se você mata, você vai morrer. Justamente para ter. Por quê? Não é que ele seria um Deus mau, como muitos acham, né? Mas justamente para dar o exemplo, ó, para não ter esse tipo de coisa na sociedade. Pelo menos naquela época, né? Para ter como exemplo, ó, o que você faz aqui você vai pagar. Por quê? Para não contaminar o povo, para que todo mundo visse que era aquilo errado. E hoje o fato de não ter esses exemplos seguidos à risca dentro do nosso Código Civil e Penal, acontece essas barbaridades aí, né? Que a gente vê aí, por exemplo, esse caso novo do jacarezinho aí, que o próprio o guardião, um dos guardiões da Constituição deveria, né, agir contra a bandidagem, não foi o caso, né? Ele não permitiu que a polícia pudesse fazer ações, né, preventivas nas comunidades para que o tráfico não tenha um poder maior do que já tem. E aí ele fala que a polícia não pode fazer isso, enquanto isso eles se armam, né, se municiam de todos os aparatos, né, necessários para o crime se fortalecer. E olha aí, deu no que deu, pela falta de não cumprimento da lei, né? Tanto a lei divina quanto a lei humana. E aí, dentro desse contexto aí, criaram até um complexo de Israel aí para fortalecer a ideia cristã aí do bandido bom, né? Que é o tal do Dimas. E para quem acha que não existe lei, tô ouvindo muito por esses dias aí que não existe lei, porque a lei é o amor e tal, a graça, né? E não é bem assim, né? Porque para você ver como é tão fundamental e que as leis naturais, elas existem, né? Estão por aí, se cumprindo todos os dias, porque Newton foi um cara que postulou várias leis aí que estavam na natureza, por exemplo. O Sérgio vai falar agora sobre a etimologia da palavra, falar sobre a raiz, como ela se enquadra dentro da Torá, que também significa lei, essa palavra, e voltamos na sequência. Shalom Lekulan, olá a todos, aqui quem fala é o Sérgio. A palavra lei tem seu correspondente no hebraico a palavra Torá. Bendito seja o Eterno por eu poder estar tendo a oportunidade de falar da sua santa Torá. A palavra Torá é comumente traduzida em nossas Bíblias por lei, mas a palavra hebraica Torá significa também orientação e instrução. A palavra Torá classicamente ficou conhecida pelos primeiros 5 livros das Escrituras, apesar da Torá também conter diversas histórias, como a criação do mundo, o dilúvio, o êxodo e por aí vai, bem como a história de vida de várias pessoas e também de várias nações. Ela também contém várias leis, estatutos e mandamentos do Eterno. A Torá é um padrão moral
e de justiça dada por Deus ao povo de Israel e também aos não-judeus. A Torá define o que é certo e errado, o que é bom, o que é ruim, o que é santo, o que é profano, diante dos olhos do único dono da verdade, o Criador do universo. Como os judeus foram escolhidos para serem nação sacerdotal diante do Criador, ele deu essas leis para purificá-los, refiná-los, para que eles possam ser exemplo, luz para as nações, como diz nas Escrituras. A maioria das leis da Torá são acessíveis ao não-judeu, se ele quiser cumprir. Mas que ele é obrigado a cumprir são as 7 leis, que a gente tanto fala aqui. A gente fala não é por causa de redundância não, é pelo fato da importância dessas leis. Noé, que foi chamado justo pelo fato de cumprir essas leis. Ele alcançou mérito com Deus por cumprir esse padrão de justiça, que o diferenciou de toda uma geração em que ele viveu. Na tela estão essas leis. Obviamente elas têm suas derivações. Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa não deve praticar idolatria. Mas não adianta nada ela dizer que não pratica idolatria, que vai estar adorando o Eterno, mas usar uma imagem para isso. Ou seja, não deve ser feita uma imagem ou uma escultura para adorar, com fins religiosos, orar, adorar, se prostrar, nenhuma imagem. Outro que seguia esse mesmo padrão de justiça, essas mesmas leis noéticas, era Abraão, em que Deus deixa claro que foi por esse motivo que ele foi escolhido pelo Criador. Olha o que Deus diz para Isaac em Gênesis 26. Aliás, é nesse trecho que aparece a primeira vez a palavra Torá nas Escrituras, só que no plural. Abro aspas. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que tenho dado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Fecho aspas. Gênesis 26, do 3 ao 5. Israel ainda não tinha recebido as leis no deserto. Na verdade, na época de Abraão, nem Israel existia ainda, né? Então, obviamente, essas leis se referem às mesmas leis que Noé cumpria. Abraão seguiu a tradição monoteísta de seus antepassados. Servia ao Eterno, e não aos múltiplos ídolos que já existiam em sua geração. Aliás, seu próprio pai era idólatra. Levítico lida principalmente com as leis da adoração sacrificial israelita. As regras relacionadas incluem a base para as leis dietéticas judaicas, que é o kashrut, questão de pureza e impureza, código de santidade, que descreve uma vida comunal santificada. É o destaque do livro de Levítico. Um exemplo da palavra Torá relacionada à questão de Levítico. E esta é a Torá, lei, do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Eterno. Levítico 7, verso 11. São regras, ou seja, leis, para cumprir conforme estabelecido pelo Eterno o serviço religioso. E em outros casos também para alimentação, para santidade e etc. Dentro do contexto dessa palavra Torá, achamos leis também, como no Código Penal, por exemplo. Igual o exemplo do olho por olho, dente por dente, que o Vlad usou bem. Não tem nada de mal nisso, mas é a perfeita justiça. Se uma pessoa matar a outra, e se isso for comprovado por 2 ou mais testemunhas diante dos juízes, na época, né, hoje em dia não tem o templo, nem o Sanhedrin, mas o padrão foi esse, que tinha penas, por exemplo, pena capital, que eu vou citar agora, tinha que comprovar diante dos juízes, né, o Sanhedrin, com 2 ou mais testemunhas. Se tal fosse comprovado que tal pessoa matou a outra, essa pessoa deveria sofrer pena capital. Eu vou usar uma passagem de exemplo aqui para ilustrar. Abro aspas. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá.
fecho aspas. Números 35, dos versos 30 ao 31. Só deixando claro aqui que isso se excetua àquela pessoa que mata por legítima defesa, pois a Torá sempre foi a favor da vida. Essa mesma lei consta em Gênesis 9, quando Deus passou algumas instruções a Noé e sua família quando eles saíram da arca. Todas as leis contidas na Torá são justas, e seguindo-as, a sociedade facilmente se tornaria numa sociedade justa, inclusive se seguissem as leis de Noé. Essas leis, se fossem cumpridas integralmente pelas nações do mundo, teríamos um mundo justo, com emprego, segurança, saúde e educação de qualidade para todos. Além de um mundo conectado com o Eterno, seria um mundo monoteísta, amante e praticante da verdade. A Torá, a palavra Torá, vem da raiz hebraica do verbo yará, que ilustra a ideia de acertar um alvo, depois de jogar ou atirar em alguma coisa. Como uma flecha apontada para o seu alvo, a Torá se dedica a ensinar as pessoas sobre Deus, sobre seu ser magnífico, seu caráter santo e sobre seus atos perfeitos sobre seu mundo. Um exemplo da palavra yará no hebraico, nas escrituras: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Êxodo 15, verso 4. No verbo lançou se encontra a palavra yará, a mesma ideia de jogar algo com o intuito de acertar. Essa passagem fala acerca do Eterno jogar Faraó e seu exército no Mar Vermelho. E como a gente sabe a história, ele acertou em cheio. Em suma, se uma pessoa transgride a Torá, ela erra o alvo que Deus estabeleceu para ela. A Torá nos dá a direção, um objetivo, um alvo a buscar, um alvo a acertar. Apesar de sermos imperfeitos, a gente deve nos esforçar para cumprir a Torá. Isso não nos impede de tentar viver em obediência aos mandamentos do Eterno, pois esse é o dever de todo homem. Dentro desse contexto aí, eu quero prosseguir falando sobre a existência de uma similitude entre a Constituição Federal, né, e as demais leis brasileiras que regem o nosso sistema jurídico nacional, e a Torá, que na verdade é a fonte para variados preceitos aí legais vigentes no nosso país. E para quem não sabe, a Torá é a maior fonte legislativa da história da humanidade. Seus princípios, fundamentos e valores foram acolhidos pelos legisladores ocidentais aí. Tem um livro, né, o livro de Levítico, dentro dos Pentateucos aí. É um livro que tem muito a ver com as nossas leis aqui, né? É um sumário relato comprobatório com várias citações sobre a área do direito, né? Como o direito constitucional, o direito civil, o direito penal, o direito do trabalho e o direito da família. E tem outras ramificações, mas essas estão mais presentes assim no nosso dia a dia e aqui eu quero tomar como base. Vamos começar aí pelo direito constitucional, né? Em Deuteronômio 17:15 fala mais ou menos assim, abro aspas: certifique-se de colocar como rei sobre vocês alguém de seu próprio povo. Você não deve colocar um estrangeiro sobre você, alguém que não seja de seu parente, fecho aspas. Aí, se a gente pegar a Constituição Federal e for no artigo 12, no inciso 3, vai estar mais ou menos assim lá: são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República. Aí outra aqui sobre o Código Civil: você não deve levantar falso testemunho contra o seu vizinho ou contra o seu próximo. Êxodo 20:16. Aí no artigo 953 do Código Civil vai estar assim, abro aspas, mais ou menos, né? A indenização por injúria ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido, fecho aspas. No livro de Levítico 19:13 vamos encontrar sobre o trabalho. Tá mais ou menos assim, abro aspas: você não deve defraudar o seu companheiro, você não deve cometer roubo, o salário de um trabalhador não permanecerá com você até amanhã, fecho aspas. Na Constituição Federal, no artigo 7, inciso 10,
vai estar assim, abro aspas, proteção ao salário na forma da lei, constituindo-se crime sua retenção dolosa, fecho aspas. No direito penal, encontramos uma referência no livro de Êxodo, capítulo 22, verso 2. Se o ladrão for apreendido, pego arrombando, for ferido e morrer, não há culpa de sangue em seu caso, fecho aspas. No artigo 25 da Constituição vai estar assim, abro aspas, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente ao direito seu ou de outro. Fecho aspas. Direito da família. Nós encontramos uma referência em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aí no artigo 229 da Constituição Federal vai estar assim, abro aspas, filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, fecho aspas. A gente pode ver que a Torá mostra que há muita referência, né, entre a nossa Constituição, nosso Código Civil e Penal, tem muito a ver com o que está lá, né. Aí uma dúvida que fica, né, que a gente bate aqui no nosso canal, é por que falam que, né, as leis, os cristãos falam, né, muito isso, que vivem na graça, né, que essas leis são impossíveis de cumprir, né, as leis divinas, mas nem as leis do próprio homem cumprem, né, porque, como eu sempre falo aqui, basta abrir os jornais aí, vai ver que ninguém respeita ninguém, muito menos a lei. E isso tudo, acredito eu, na minha humilde opinião, né, que é culpa de Roma, né. O nosso direito aqui tem a sua base primária no que é denominado pelos juristas, né, de sistema romano germânico. E esse sistema aí é o que a maioria dos países colonizados por esse sistema aí, devido à grande colonização cristã, vivem em pé de guerra, né. Por isso que acreditamos que o Messias que eles criaram não trouxe salvação e não levou o pecado de ninguém. Tudo continua a mesma coisa, até pior, né? Devido a essas incoerências, hoje a nova ordem mundial quer colocar um outro sistema aí. Basta ver o que o Fórum Econômico aí propõe, né? O grande reset. Tentamos aqui no canal mostrar que foram feitos com as palavras de Deus está totalmente errado, né? Que o nosso sistema dá legalidade para você matar, roubar e destruir, porque a nossa lei é falha e ela está aí vigente há anos. E o que aconteceu? O mundo continua como? O cristianismo aí tem mais de 2000 anos, né? As leis que eles forjaram aí já tem 2000 anos de estatísticas que elas não funcionaram, né? Então tá bem simples de entender aí, certo, Sérgio? É isso mesmo, camarada. Essa nova ordem mundial mesmo é um exemplo de rebeldia contra o Criador. Ela me lembra muito a época da Torre de Babel, quando o ser humano, a humanidade, né, se juntou num só propósito de elevar o seu nome e esquecer do Criador. Acredito que não tenha sido toda a humanidade generalizada quando fala, por exemplo, que quando toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem, né, fala em Gênesis 6, era má. Logo depois fala que porém, o Noé achou favor perante os olhos do Eterno pelo fato de ser um homem justo e íntegro. Então, como tinha uma tradição monoteísta já depois da arca, né? Tanto é que Abraão foi um cara que foi monoteísta. Na época dele tinha o Melquisedeque, que era o sacerdote do Eterno. Então, algumas pessoas mantiveram ali a conexão com o Eterno, embora seja uma grande minoria, né? Abraão foi um outro homem que fez diferença na sua geração. Tinha o Melquisedeque, igual eu falei também. A nova ordem mundial é um exemplo de rebeldia. É igual foi essa alusão da Torre de Babel. Essa nova ordem mundial é tão contraditória que a sua maior organização, a ONU, que está implementando mundo afora a Agenda 2030, eles falam, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos que eles criaram, a ONU.
No artigo 1º eles falam que todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e em direito. Então eles já estão sendo contraditórios por causa que esses movimentos, por exemplo, esses movimentos que eles defendem aí, que tem que dar emprego, cota para negro, mulher, homossexual, travesti, tudo isso aí, que essa agenda está sendo, a Agenda 2030 está sendo implementada, né? Cota, ou até mesmo emprego, com argumentos deturpados, né, de desigualdade que acontece. Na verdade, é meritocracia. Eles inventam a questão de racismo estrutural, inventam a ideia de machismo estrutural, inventam a questão de homofobia, também colocam como se fosse algo estrutural todos esses conceitos aí para essas minorias terem direitos a mais direitos que as outras pessoas. Então eles estão sendo contraditórios, eles estão transgredindo a própria lei que eles criaram, né? Eles estão sendo contraditórios. Eles falam que todos os seres humanos são iguais em direitos, eles estão colocando uns com mais direitos que os outros, sendo que a mulher, pelo fato de ela ser mulher, ela é um ser humano, o gay é um ser humano, o negro é um ser humano, o travesti é um ser humano. Então todos têm direitos iguais. Eles têm que conseguir as coisas com base no mérito, né? Não por esses movimentos que tentam lutar pelas minorias, entre aspas, né? Os movimentos coletivistas aí. Isso aí é contra a própria lei que a própria ONU criou, né? Que a ONU é a maior organização que trabalha em prol da nova ordem mundial. Por sinal, no Brasil, que também está seguindo essa Agenda 2030, o artigo 5º da Constituição também está sendo ferido, né? Que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. Aí chega: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ou seja, homem e mulher são iguais. A mulher, se ela é mulher, ela não tem que ganhar emprego por ser mulher. Ela tem que batalhar juntamente ali com o homem, né? Os direitos são iguais. Não tem que ser favorecido, não. Igual o negro seja mulher ou homem, o gay, o travesti seja mulher ou homem, né? Porque travesti sempre vai ser homem se for do sexo masculino, sempre vai ser mulher se for do sexo feminino. Esse negócio de gênero não existe. Então, independente, essas pessoas não devem, elas estão tendo direitos a mais, elas estão ganhando cotas de universidade, cotas de emprego, né? Para ganhar emprego, a gente viu o Magazine Luiza um tempo atrás, um exemplo, que todo mundo ficou de cara com isso. Isso está sendo contra a própria lei do país, né? A Constituição. E a mesma coisa ocorre com a ONU, que propaga essa Agenda 2030 aí. Falando nisso, né, na nova ordem mundial, esses dias, igual o Vlad citou, o grande reset. Só que esse ano não vai ser em Davos, o Fórum Econômico Mundial. Vai ser lá na Singapura. É um plano, uma meta da nova ordem mundial, inclusive por conta do Covid-19, né? Que é uma meta deles, o grande reset. É só a consequência do vírus que eles colocaram aí pra gente aí, que tá servindo também para a agenda deles, a redução populacional, o controle populacional, a destruição da economia e também pelo fato de dividir, né? Por conta de divergências de opiniões aí, e por aí vai, né? Eles sabem disso, que o povo dividido é mais fácil de ser conquistado. E essas agendas que eu até falei antes aí, sobre essas questões de, entre aspas, dessas minorias aí, os movimentos coletivistas, esse negócio de falar que existe racismo estrutural, essas coisas, é tudo para emburrecer a sociedade também. Aí por isso acontece, colocando umas pessoas contra as outras. É para destruir a família também, né? Que a gente já até abordou em um vídeo do nosso canal aqui. Tudo isso aí seria resolvido
se, se as nações do mundo seguissem, a princípio, as leis de Noa, que a gente fala aqui. Se essas leis estivessem sendo seguidas pelas pessoas, elas estivessem inseridas nas constituições, a gente teria um novo mundo com toda certeza. Por isso que o cristianismo pôs algumas coisas da Torá nas constituições das nações, né, que eles colonizaram, mas eles não colocaram tudo, colocaram só o que convém. Por isso o cristianismo a gente não pode falar que ele resolveu o problema. Ele não resolveu o problema. Por que está tudo desse jeito aqui? Porque não foi adotado de forma integral essas leis da Torá. E principalmente nas nações, as leis de Noa. Não foi adotado em integralidade. Não foi adotado de integralidade as leis. Porque se fosse, a gente teria um mundo muito mais justo. As coisas iam acontecer, por exemplo, as punições iam vir. A gente vê as brechas, né? A Constituição é cheia de brechas, as pessoas conseguem escapar das punições por meio das brechas. Então a gente não tem um mundo em totalidade justo, né? A gente vê o contrário disso, muita injustiça acontecendo. É porque o ser humano escolheu não adotar a lei do Criador. Por isso que a gente resolveu abordar essas leis também na internet, tentar trazer alguma luz, né, para as pessoas que, como a maior religião do mundo é o cristianismo não fala dessas coisas. Porque o cristianismo propaga que a lei do eterno foi abolida, que ninguém precisa de seguir lei. Eu não vou falar que isso acontece em todo o movimento cristão, mas a maioria, uma boa parte do cristianismo propaga essa visão, que a lei do Criador foi abolida. E que é uma falácia, né, sendo que a lei, o eterno, fala várias vezes que ela é eterna, aí chega no Novo Testamento, um novo Deus aparece lá e fala que foi abolido. Então é muito complicada a visão desse pessoal. Eles acreditam no Taná, que é o mesmo, segundo eles, é o mesmo Deus do Novo Testamento, mas esse Deus seria mentiroso, porque no Taná ele fala que as leis são eternas, aí no Novo Testamento ele anula elas? Como assim? O cristianismo criou um ídolo e substituiu o Criador, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Criou um ídolo e criou um novo sistema. Ele aboliu a lei do Criador. Esse Deus fala na origem que é eterno, depois ele vai lá e anula. Então ele é um Deus mentiroso. Então a gente tem que focar na verdade, no princípio, né? Nas origens, nas veredas antigas. Se alguma coisa nova que veio recente está contradizendo, ela fica explicitamente que é uma coisa falsa. As leis do Criador não foram abolidas e nem serão. É isso que a gente tenta frisar aqui para vocês aí, que é importante vocês empreenderem isso aí, porque a gente não é salvo pela graça, não. A gente vai dar conta de tudo que a gente fez aqui pro Criador. Tudo que a gente fez aqui tem uma consequência e depois a gente vai dar conta das nossas ações perante o Eterno. Aí que está a importância de cumprir essas leis, porque o cristianismo ensina a ilusão de que não precisa de cumprir nada, é só acreditar no JC, que está salvo, mas não é bem isso. Então é muito importante que a gente cumpra essas leis, que a gente vai estar fazendo bem para nós mesmos, para o próximo e para a realidade que a gente está inserido. Exatamente, meu camarada. Os versos 165, 166 e 167 do Salmo 119 explica bem qual que é o amor, o verdadeiro amor ao Eterno. Ele fala assim, abro aspas: completa é a paz dos que amam tua lei, e não há para eles obstáculos intransponíveis. Espero por tua salvação, ó Eterno, e teus mandamentos tenho cumprido. Guarda minha alma e teus mandamentos, e lhes dedica muito amor. E esse amor aí, a lei do Eterno, que vai levar você a conhecer o Deus vivo, né? O Deus que realmente pode fazer algo por você. Vamos estudar, vamos cada dia procurar mais entender o significado das palavras que está presente no seu dia a dia, a etimologia, onde ela se originou,
para você ter propriedade no que você fala. Um forte abraço e até a próxima palavra. Shalom. Leculam, meus amigos.